Muito boa noite, Jesus Cristo. Muito obrigado por ter vindo a este programa. Programa que eu abençoo com minha elevada clemência. E eu, sem qualquer autoridade para dizer, afirmo, Deus lhe pague. Bom, vou apresentar-lhe aqui ao meu lado... Já sei, o comunista Mao Tse-tung e o nazi Goebbels. Exatamente. Não tem razão de queixa de nós, que até fizemos uma concordata com a Santa Sé. Em verdade vos digo que não me estou a queixar de nada. Pois é. Olha, alguma vez pensou que a sua palavra se transformasse numa religião tão universal? Não. Ao princípio, aquilo não passava de um movimento de reforma dentro do judaísmo. Era mais uma seita daqueles povos da Palestina. Uma seita que teve força, porque juntava ao povo contra a ocupação romana. Eu nunca disse isso. Limitei-me a atacar os ricos, os poderosos, os falsos Ele religiosos. limitou-se a atacar os lacaios dos invasores. O povo percebeu o resto. Que é engraçado. O ateu chinês a fazer-se simpático com Jesus Cristo. Isto mundo dá muita Mas, sei lá, você está a querer recortá-lo, é? Há quem diga que Jesus foi o primeiro comunista do mundo. Bom, eu não digo isso, porque se calhar ainda não nasceu o primeiro comunista. Deixe de falácias, homem. Nasceram e nós até matámos muitos. Se houver tempo, eu depois explico-lhe isso, está Está bem? bem, está bem, está bem. Se houver tempo. Bom, o que eu ia dizer, antes do propagandista Goebbels me interromper, é que há muitos princípios no cristianismo que são muito bem aceitos por qualquer pessoa de boa fé, mesmo que essa pessoa seja ateia, como é o meu caso. Cristo, diga uma coisa. Como é que a sua palavra saiu dessa região para o mundo, para o resto do mundo? Foi um milagre. Os romanos levaram escravos e com eles iam muitos cristãos. Roma era o centro do império que dominava milhares de seres. Essa doutrina transformou-se na esperança de toda essa gente. Apesar de algumas, aliás, das suas parábolas serem de difícil interpretação. É verdade. Referem-se à situação do meu povo. A Palestina era muito pobre. Alguns pescavam, outros dedicavam-se à vinha, outros tinham ovelhas. Muita fome, muita doença. Os jovens partiam, fugiam à aventura. Para o povo de qualquer parte do mundo, basta ouvir falar de fé, esperança, caridade. Bom, entretanto, como sabe, o cristianismo evoluiu e dividiu-se. Eu sei. Eu sei que hoje há mais de 250 seitas diferentes que vivem do meu nome. Que se cobra novamente o dízimo. Pode explicar isso um pouco mais? O dízimo consistia em dar 10% do que se ganhava no trabalho para a religião. Esse dinheiro era dominado pelos fariseus. Eu sempre combati isso. Olhe, séculos mais tarde, o São Tomás de Aquino defendia até a venda de indulgências aos pecadores. Você pecava, pagava um tanto para a igreja e ficava absolvido. Esta é boa, é? É, você goza, mas foi assim que a Igreja ficou poderosa. Sim, mas afastou-se do reino dos pobres. Só com pobres nunca se vai a lado nenhum. Eu fui. O seu caso tem a ver com características rássicas. Não deve comparar com a Europa, com a civilização. Você quer dizer não comparar com a Alemanha, com a Germânia. Não deve estar a pensar nos países europeus do Sul. É, tem razão. Eu estou a pensar nos arianos, loiros, de olhos azuis, esbeltos. Tudo características suas. Do Hitler, do Göring. Mas sei lá, fique sabendo que eu sou coxo porque tive uma Paulo Milete quando tinha 4 anos. Eu é? lamento imenso, mas pergunto, que culpa tem a humanidade? Por que é que havemos de aturar sempre os mesmos complexos, recalcamentos, cérebros doentios? Bem, homem. Goebbels, você desculpe, mas efetivamente o senhor e os seus amigos não tinham nada dessa tal imagem ariana. Bom, o senhor devia preocupar-se com este Jesus Cristo que trouxe aqui ao programa. Não gosta de mim. É claro que o senhor é um impostor. Jesus Cristo era loiro e pálido. Engana-se. Nasci na Palestina, cabelos compridos, escuros, tez morena. Sou igual a esses milhões que vocês mataram. Os que matámos não tinham a sua bondade. Pois não, tinham dinheiro, muito dinheiro. Lojas, indústrias, para vocês roubarem. Não defende essa gente. Quando começámos a caçar os comunistas, toda a gente dizia que era muito bem porque se tratava de ateus. E ao que os próprios rabinos convenciam as suas ovelhas da nossa seriedade. Hein? Essa gente não presta. Alguns devem prestar. Artistas, escritores, cientistas. Diga grandes financeiros, não tenha vergonha. Essa é que é a questão. Muito piedosos, mas dominam a economia mundial. É a consequência de terem sido perseguidos. Uniram-se, ficaram solidários. Aliás, você tem até parábolas que apelam à prática do dinheiro a juros. Tenho uma. As moedas e os rendimentos. Trata-se de condenar aquele que deixa o dinheiro parado em vez de o pôr a render juros. Estão sempre a dar-me de razão. O dinheiro é que manda tudo. Já pensou porque é que o mataram, é? Intrigas, inveja, perseguição, política.
Oh, Cristo, não seja ingênuo, quer dizer, você foi morto porque ia em cima de um burro, não é? Se fosse montado num belo cavalo, com uma bela escolta e bem vestido, a prometer milagres, olha, garanto que nada disso lhe tinha acontecido. Quer dizer que o povo aplaudia nesse caso. Com certeza o povo gosta de ostentação, de riqueza. Hoje qualquer cidadão pode organizar uma seita a que chama a igreja e a seguir compra logo aviões, estações de rádio, prédios, quintas, etc. Você já viu como é que o povinho se delicia com o ouro existente nas várias igrejas? Você tinha jeito, sabe, mas errou. Tem razão, finalmente, tem razão. Quem dá ao vício não pode ser viciado. Espera aí, o que é que quer dizer com isso? Eu quero dizer que quem vende a droga não pode ser drogado. Aham. Quem espalha a religião, a mística, não pode ser místico, tem que ser realista. O nosso Jesus Cristo acreditava no que dizia, perdeu-se. Eu tinha de acreditar. Eu dizia o que todos sentíamos. Se um tinha 2 camisas, dava uma a quem não tinha. Distribuíamos o pão. Influência do João Batista? Esse sim, era um grande profeta. Entre os que nasceram de mulher, nunca houve outro maior que João. Também fazia milagres? Sim. Fazia o milagre de estar sempre gente a ouvi-lo. Era a voz a bradar no deserto. O senhor Mau sabe muito desta religião. Desta e das outras. Eu sempre me interessei por movimentos sociais. Não é? Sentava-se numa cadeira de madeira, num montículo sobre o Rio Jordão, falava e depois batizava. Eu sempre pensei que esse mergulho na água do batismo fosse uma forma racional, inteligente de adquirir hábitos de higiene. É capaz de ter razão. E depois cortaram-lhe a cabeça. Salomé, a dança dos 7 véus. Isso já conhece. Nas noites de Berlim, os cabarés apresentavam com frequência essas danças. Mesmo depois de morto, não o deixam descansar. Deixe lá, também há a noite de São João, as fogueiras e a alegria que comemoram o maior dia do ano. Mao Tse-tung, você também era uma voz a bradar no deserto? Não, eu fui apenas um dos milhares de jovens que aderiram à luta do povo chinês. Vocês queriam era ópio. Antes de você, já os ingleses nos queriam convencer disso. Levavam os nossos produtos e pagavam-nos com ópio. Era bom para adormecer e sonhar. E foi muito bom para despertar a China. Levavam chá, sedas, porcelanas, que trocavam por fumo, que a Rainha Vitória tinha proibido em Inglaterra. Está certo, vocês tinham outra resistência. Pois tínhamos, mas a paciência esgotou-se. Perseguiram-se os traficantes e em Cantão destruíram-se 1500 toneladas de ópio confiscado. A seguir foi a Guerra do Ópio. Felizmente não foi uma guerra religiosa. A Rainha Vitória era cristã evangelista e todos os outros países que transformaram a China numa colónia, a França, os Estados Unidos, a Alemanha, dividiam-se entre católicos e protestantes. Percebe agora porque é que eu não tenho assim muito respeito por convicções religiosas? Percebo. Mas nunca poderá eliminar a crença que o homem tem um Deus. Pode sim. Basta que o homem acredite que é o dono de si próprio e veja que o mundo é aquilo que ele quer que seja. Mas para o homem ser isso que você quer, ele tem que acreditar numa coisa superior, algo que o entusiasme. Mas foi o que nós fizemos na China. Não. O que você fez na China foi substituir-se a Deus. É falso. Eu fiz coisas concretas. Não criei falsas esperanças, não fiz milagres. Fez? Como aquela parábola do homem que deslocava montanhas pacientemente o tempo que fosse preciso, com uma picareta. Mas isso tratava-se de coisas reais, palpáveis. Uma religião só é forte quando assenta, quando atua com coisas reais. Sim, ou com medos e necessidades. São coisas reais. Eu usei a religião como arma contra os comunistas. Também há quem use a religião contra os fascistas. Basta ver o que se passa na América Latina. Caro Jesus, você não consegue fazer o milagre de reduzir a vida à religião. Mau. Acredito que você foi um Deus para os chineses. E como Deus deve preocupar-se com o que pode acontecer depois da sua morte. Sim. Pensando como você tem sido usado depois de o matarem. Ainda vai ser convertido pelo Cristo, você. Quer que eu faça de João Batista e batizo? Não? Não acho que valha a pena. Não, não convencia ninguém e não tenho uma história bonita. Os santos têm de ter uma vida estranha, que desperta a curiosidade das massas. Ah, sim? Isso só pega como uma história como deve ser. Não, a sua vida é belíssima. Afianço-lhe que daria um belo santo. Oh, Jesus Cristo, você quer vida mais bonita que a sua? Então, ainda não tinha nascido e já andava a fugir da morte, porque os romanos queriam matar todos os recém-nascidos. Os seus pais eram pobres. Pobres, mas honrados, porque o José era um carpinteiro. Alguns marxistas diriam mesmo que você é o filho da classe operária. Depois nasce numa gruta,
com vaquinha, burrinho, queijo e mel de pastores. E não se esqueça da estrela que guia os Reis Magos, que os leva até à gruta, que deixam lá as ofrendas. Ajoelham-se diante do Salvador prometido. Depois imaginamos que passou uma infância feliz, sem problemas e muito aplicada, porque dá lições aos seus velhos mestres. Mal, não se esqueça que a mãe era virgem. Hein? Eu não quis falar nisso porque hoje a Igreja anda a discutir esse dogma. Mas está bem, pronto, é mais um aspecto estranho, misterioso, que nunca visto, Bom, depois começa a fazer milagres. Expulsa aos vendilhões do templo, luta contra a corrupção. Depois parece que era adorado por mulheres e ficou casto. E ainda por cima teve a sorte de ser assassinado por gente má. Morreu novo, dias depois ressuscita e desaparece. Ficou com boa imagem. O que lhe confere aquele fascínio de ser uma esperança, uma promessa que nunca se pôs à prova. Que história mais bonita. Sim, senhor. Foi muito bem contada. É verdade? Goebbels, isso não interessa. A história é bonita e aceita-se como verdadeira. Olha as igrejas, que estão cheias de pessoas a ouvir sempre esta mesma história. É verdade. Isso é que é uma peça com êxito, hein? Grande argumento, grande espetáculo. A sua especialidade. Claro. Manipulava os jornais, manipulava a rádio. Bom, não trabalhei mal, sabe? A ideia era pôr as pessoas todas com a mesma ideia. Ou melhor, terem medo de terem outras ideias. Pelos vistos, está muito satisfeito com o dever cumprido. Bom, sim, mas sabe, eu gostava de ter usado, ou de ter podido ter usado o poder da televisão. Também, mas usou o cinema, já não foi mal. Claro, mas você já viu o que é a gente entrar em casa das pessoas, sermos convidados para jantar mesmo pelos inimigos. Você chega com a sua imagem, com as notícias verdadeiras ou falsas, aquelas que quiser, aquelas que lhe apetecerem, com lágrimas, com humor, com apelos à paz ou à guerra, à violência ou ao sexo. Tudo o que lhe apetecer, quando lhe apetecer. Olha, na altura como está a apetecer, nesta altura, com todas essas ameaças, é fazer aqui o nosso intervalo. Senhores espectadores, voltaremos na segunda parte para continuarmos a falar com Jesus Cristo, Mao Tse-tung e Joseph Goebbels no programa desta semana de Ideias com a História. Até já. Os convidados de hoje são da esquerda para a direita, sem qualquer definição ideológica com este da esquerda para a direita, Jesus Cristo, Mao Tse-tung e Joseph Goebbels. Já aqui falámos muito vagamente, aliás, a referência foi sua, Mao Tse-tung, à longa marcha, de facto é um pouco o emblema, digamos assim, da Revolução Chinesa, foi essa longa marcha. Como é que foi? Explique lá como é que foi. A minha longa luta. Se quiser começar por aí, enfim. Pois, tudo começou a sério quando, em 1921, nós criámos o Partido Comunista Chinês. Éramos 50. Nessa altura, a China teria 500 milhões de habitantes, Sim, o que quer dizer um comunista por cada 10 milhões de chineses. Também nós na Alemanha éramos meia dúzia, mas acabámos por dominar o mundo. Já agora não se esqueçam que o meu movimento começou comigo e mais 12 apóstolos. Muito bem. Ora, aqui estão pessoas capazes de se reproduzir em milhões. Isto é melhor que o milagre dos peixes, se me Tudo permitem. depende das condições que existem. Na China, humilhada e miserável, a China estava à espera de um safanão. Nós organizámos os camponeses pobres. Camponeses? Julgava que a vossa revolução era feita com operários. Claro que também se organizavam os operários. Mas como é que se pode pensar no triunfo de uma revolução sem se organizar a classe mais explorada? Sem ajudar o mais necessitado. Na Europa costumamos mandar os camponeses para o exército e para a polícia. Em toda a parte se faz o mesmo. Mais uma razão para os organizarmos. Deve ser difícil. Na altura não foi, porque a miséria era terrível, a situação era quase feudal. E os latifundiários eram tiranos e nobres sem escrúpulos. Houve uma revolta violentíssima. Borrar uma pintura. Depois foi. Invadiram as casas, mataram os porcos, comeram os cereais, fizeram julgamentos públicos. Não sabem portar-se com termos. Olha, são precisamente como você, com a diferença que estes querem livrar-se da sua pata. Mas não se livram. Não, livraram-se, sim, senhor. Pode vir a seguir outra escória como você ou pior. Mas você perdeu e nós ganhamos. Ouça mal, perder uma guerra não é perder uma batalha, sabe? É ao contrário. Perder uma batalha não é perder a guerra. É mais uma habilidade de propaganda, é? Deixa lá falar o mal. Vá lá. Ora bem, a burguesia nacional assustou-se e o partido, o Kuomintang, massacrou 5.000 operários em Xangai. Durante uma célebre luta dirigida por Xu Enlai. Xuan Lai, grande camarada. Era adorado pelos operários. E você continuou com os camponeses, foi? Que remédio. O
exército matava centenas de milhares de pessoas, fazia as maiores barbaridades, esquartejava, decapitava, enterrava pessoas vivas. Uau. Que grande medo que os novos apanharam. Organizei um exército. Um exército, está a ver? Um exército. Éramos umas centenas, esfarrapados, quase sem espingardas. Tinham lanças e azagaias, não? É verdade, era isso. Continuo a rir à vontade. Refugiámos-nos nas montanhas, Olha, e havia camponeses para organizar? dispersos. E havia 2 grupos de bandidos que normalmente atacavam quem queria ir para lá. Não tinham onde cair morto. Felizmente, os bandidos juntaram-se a nós. Ficou tudo em família, sabe? Também eu morri entre 2 ladrões. Como é que foi essa aliança? Nas minhas tropas havia 3 regras. Primeiro, falar delicadamente. Segundo, comprar tudo pelo preço justo. E terceiro, devolver o que se pede emprestado. Ora, como todos se portavam bem, começou-se a espalhar o nosso bom nome. E depois cantávamos coisas bonitas. Tu és pobre e eu sou pobre. De cada 10 pessoas, 9 são pobres. Se os 9 pobres se unirem, o que será dos senhores? Deixe-se de cantigas para analfabetos. Olha, foi com estas e com outras cantigas como esta que em pouco tempo organizámos uma república para onde acorreram milhares de homens. Espero que o Chiang Kai-shek tenha feito alguma coisa. Fez. Atacou várias vezes, não ganhou e, por fim, cercou-nos com 400 mil mercenários. Ninhos de metralhadoras, aviação. Só havia uma saída. Começámos a longa marcha. A longa fuga, cobardes. Ainda havia muitas cartas para jogar, como se viu. Mas olha, Goebbels, e vamos então falar da longa marcha, se não se importa. É que esta longa marcha da Revolução Chinesa, conforme devia saber, tem, na verdade, uma grande carga mítica, faz parte do imaginário das revoluções. Mao Tse-tung, afinal, em que é que consistiu a longa marcha? Olha, durou 368 dias. Marchámos entre 10 a 12 mil quilómetros, uma média diária de 38 quilómetros. Ao princípio éramos 90 mil e só chegámos ao fim 7 mil. Oh, meu, só de ouvir fico cansado. E a pior eram as lutas internas, as hesitações políticas, as desistências, as traições. Foi muito duro, muito duro. Mas foi aí que ganhámos a batalha. Ou a guerra, como você quiser. É, e aí, no meio das grutas, conquistaram o paraíso. Sim, de certeza mais saudável e melhor que os seus paraísos berlinenses. Você nunca soube o que é a vida. Nunca passou de um bicho do mato enrolado com pelintras e miseráveis. Ele quis fazer o bem. Oh, Cristo, por amor de Deus, você não se meta nisto, não é? Este tipo é um bandido que só quer destruir a nossa civilização, a sua religião. Você tenha cuidado e não se deixe enganar. É tão bonito ver um nazi atrapalhado. Cuidado com o quê? Com o meu passado, eu gozei o que me apeteceu. Tive as mulheres que quis, palácios, riquezas. A noite de Berlim estava ali a meus pés. Sempre está a vida a falar nessa noite. O que é que havia de especial? Bom, bares para todos os gostos, mulheres para todos os gostos. Era muito frequentado pelos comerciantes do Düsseldorf. Porquê? Bom, dinheiro, indústria, variedades. Umas gordas nuas combatiam na lama. Sim. Havia campeões de ioiô, a Brigitte, a mulher do chicote, que batia nos homens que se ofereciam. Havia jogos, festas na cidade e os raios de luz a rasgarem a noite. Não é? Belíssimo. Não se riam, olha que na sua China está a acontecer o mesmo, certo? É sinal que chegou o progresso. Se calhar também há mais religiosos. A sua União Soviética já se foi à vida. Em primeiro lugar, nunca foi a minha União Soviética. E, olha, se alguém criticou o que se lá passava, fui eu. E não precisei de ver qualquer coisa de especial para tomar a posição que tomei. Você é tão científico, tão dialético, ainda não percebe que somos nós que estamos a ganhar. No projeto do Grande Reich, a União Soviética era uma colónia onde nós íamos buscar cereais e fruta e para onde exportávamos os nossos produtos de qualidade inferior. O lucro era arrecadado pelo Reich para amortizar as despesas com a conquista. E assim conseguimos um extraordinário desenvolvimento industrial, sabe? Você sabe que hoje, na sua Santa Rússia, é isso que está a passar, não é? Então... Para já não é a minha Santa Rússia. Mas também lhe digo que é pena Hitler não estar vivo para ver esse extraordinário triunfo. Oh, Goebbels, o nazismo perdeu a guerra. Engana-se. Hitler, eu e muitos outros perdemos a guerra. Mas o nazismo estava e está bem infiltrado. E em sítios que ninguém sonha. É. Quer um exemplo? Vá lá. O caso Eichmann. Sabe quem é? Sim, Um dos chefes dos campos de concentração. Exato. Muito bem. Foi preso na Argentina pelos israelitas, julgado e executado em Israel. Sim. Nesse dia, a nossa internacional nazi tomou uma decisão histórica. Qual foi?
ir trabalhar com os judeus. Não acredito. Com essa raça inferior? Sim, fizemos das tripas coração. Isto foi em 1962. Nunca mais os serviços secretos israelitas apanharam qualquer dos nossos camaradas e têm executado uma prática militar e racista contra os palestinos que nos enche de orgulho. Olha, que são tão bons como os melhores SS, sabe? Vê? Se percebesse alguma coisa de dialética, tinha logo trabalhado com eles. Escusava de passar por esses fornos crematórios. Só vergonha e despesas. Também fazem esses crimes em meu nome. É verdade, sempre se fizeram crimes em seu nome. Estou-me a lembrar da Inquisição, os autos de fé. É, massacres de indígenas em nome da fé. O índex. A proibição de ler, de saber, de estudar. E a sua Revolução Cultural não cometeu crimes, não? Sim, um pouco. Não acha que foi um erro? Foi um passo em frente para evitar coisas piores. Já sei, o aburguesamento. É um pouco pior. A China, no princípio do século, era um país colonizado e semifeudal. A nossa revolução obrigou a dar passos gigantescos. Toda a gente sabe que está ali um gigante adormecido. Tem de ser tratado com carinho e tem de ter ideias próprias para saber o que vai fazer. Vocês e a mania de quererem resolver tudo com as ideologias. Não, eu quero resolver tudo com a economia e a ideologia. Saber como vou ganhar e como vou aplicar o que ganho pensando no país. Deixe essas balelas para o Jesus Cristo também. Como é que quer resolver o problema de toda a gente? Cada um que se desenrasque. Que entre para o partido? Claro, e terá a seus pés as noites de Berlim. O mundo do pecado. Tenho mais medo dos pecados que se fazem de dia, nos ministérios, nas embaixadas. Vá lá, disse uma coisa certa. Você gosta de coisas concretas. Pois não? gosto, pois gosto. Por isso é que eu defendi o cerco das cidades pelos campos. E, por vezes, alianças com os inimigos para ter força contra um inimigo mais forte. Escusa de me estar a dar lições. Eu é que disse Europa unida contra os comunistas, quando precisava de convencer os democratas de meia tigela a juntarem-se a nós. Para mais tarde os destruir. Foi sempre assim. Primeiro ataca-se o peixe graúdo, depois vamos ao miúdo. Nós tínhamos razão quando dizíamos que depois de nós vocês iriam atacar os mais moderados. Nós tínhamos razão. Pois claro que tinham. Hoje, uma certa esquerda europeia está muito preocupada por ser atacada pelos nossos jornalistas. Julgava que lhe íamos agradecer o trabalho que fizeram contra a União Soviética, contra você, contra Cuba, etc, etc. Bem-aventurados sejam os pobres de espírito Até que enfim que o vejo rir. perante esta tristeza. Gente que não percebe as minhas parábolas mais simples. Agora ataquemos estes que estiveram ao nosso serviço, mas a gente não se esquece do que eles foram e do que são. Depois, outros seguirão. Também os cristãos. Porque não? Depende da vossa relação connosco, se forem simpáticos. Oh, Goebbels, eu admiro a sua prosápia. Isto não é prosápia nenhuma, é uma maneira de ser. Porquê é que você insulta tanto os dirigentes europeus? Porque os posso insultar, sei como os comprei em 1000 ocasiões, sei o medo que eles tinham de o poder cair na rua. Trato com eles como me apetece. Oh, Jesus Cristo, você tem que pôr ordem nisto, quer dizer, faça qualquer coisa. Infelizmente, eu acho que já não há milagre que possa resolver isto. Isto agora só com um raio da fúria divina, como eu fiz, que varri da face da terra esta gente sem escrúpulos. Sim, varreu uns, nasceram outros. Você é um covarde, que nem sequer teve coragem de enfrentar um pelotão de fuzilamento, homem. Já disse que isso é uma questão de honra. Olha, explique-nos lá esse assomo de dignidade. Bom, todos os nazis tinham uma boa ampola de cianeto para se envenenarem no caso de serem presos pelos inimigos. Não? Só Deus pode dar e tirar a vida. Engana-se, qualquer homem pode fazer a mesma coisa. E vocês? Homens superiores não aceitavam a derrota. Nunca. Era a prova da nossa superioridade. Como foram os seus últimos momentos? Olha, foram magníficos. Estávamos no bunker em Berlim, Hitler, Eva Braun, eu, a minha mulher, os meus filhos e alguns subalternos. Música de Wagner. O exército soviético avançava sobre Berlim. As nossas tropas fugiam ou eram dizimadas. Göring, Himmler e outros traidores tentavam acordos com o inimigo. Eram nazis coerentes. O senhor não percebe a grandeza da nossa luta? Sempre respeitei as últimas palavras de inimigo. Continuo. Hitler endoidecia, caminhava pelos corredores, pegava no mapa já desfeito pelo suor das suas mãos. E dava as últimas ordens. Destruição total. Que os aliados na Alemanha só encontrem ruínas, ratos, fome e morte. A grandeza do nosso projeto só podia ter essa resposta. Mas porquê que não se arrependeu?
Por que não se entregaram à clemência dos homens? Porque nós tínhamos vergonha de ter clemência de gente que considerávamos inferior a nós, não percebe isto? Ama o teu inimigo. Por favor, deixe certas coisas. Estamos a falar de coisas sérias. Hein? Jesus estava a falar de coisas sérias, Goebbels. Se você tratar bem o inimigo, ele começa a ter hesitações e problemas de consciência. É verdade. Eu disse isso numa parábola. Não me interessa essa política de baixo nível. Então passemos ao seu alto nível. Hitler organizou o seu suicídio. Mandou experimentar o veneno nos cães e ele próprio assistiu ao agonizar dos animais. Ficou descansado e depois casou-se. Até que, enfim, Porquê? saiba há muitos anos que ele vivia com Eva Braun. Em Berlim vivia sempre sozinho para ter uma imagem de austeridade, de entrega à nação. Para que tanto engano? Você também passou a vida a enganar as pessoas, calce. Então, casaram-se e depois? Sim, depois Hitler fez testamento, no dia seguinte suicidaram-se. Entretanto, nomeou-me como seu sucessor. Finalmente. E não foi o Göring. O senhor não me provoca, hein? Eu tive o posto que merecia. Muito bem. Ficou dono da Alemanha, ouviu Wagner e chegou a dar algumas ordens. Queimar os cadáveres de Hitler e Eva Braun. Para não deixar rastro. Sim, depois a minha mulher deu umas pastilhas aos meus filhos para eles adormecerem. Quantos anos? 5 meninas e um rapaz. A seguir, o médico pôs-lhe umas pastilhas de cianeto entre os dentes e fê-los esmagá-las. Assim, pudemos matá-los sem dor. Eu não percebo que eles seriam de lá. Nunca. Os meus filhos ou eram donos do mundo ou morriam comigo. Não discuta comigo, por favor. Você morreu em dignidade. Pus a minha gravata amarela para as grandes ocasiões. A minha mulher pôs o emblema nazi de ouro e fumou o último cigarro da cigareira que o Hitler tinha oferecido com o seu retrato. Parecia que iam para uma festa. E íamos. São coisas que os comunistas não percebem, sabe? E suicidou-se. Eu e a minha mulher e um criado queimou-nos os corpos. Um dia depois de ser o chefe máximo do Reich alemão, o tal sistema político que iria durar 1000 anos. Bom, falar em 1000 anos, estamos a chegar ao final do nosso programa. Mau, como é que você vê o futuro do mundo? Eu acho que qualquer das ideias que aqui se expuseram pode vir a vencer. Depende do entusiasmo, da energia que cada um de nós puser na luta. Eu cá por mim estou sempre disponível. Hein? Eu acredito nos homens de boa vontade. E peço que haja paz na Palestina. Eu não me esqueço do que devemos à juventude hitleriana e continuo a acreditar nos jovens de amanhã. É caça que se apanha facilmente, é isso? Está muito enganado. A liberdade está hoje mais do que nunca ligada à solidariedade e ao respeito pelos outros. Olha para o teu semelhante, como para ti mesmo. Bom, e assim nos despedimos com estes desejos de figuras dominantes, de ideias que definiram parte da nossa história. Agradecendo a presença deles, foram mais 3 convidados de Ideias com História. 2 a 8 dias voltaremos neste canal, neste horário, com mais 3 presenças que nos trarão o retrato das ideias que perfilharam, criaram ou defenderam. Boa noite, até 2 a 8 dias.